Giro Estadual de Notícias. Direto da nossa central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação. É o Giro Estadual de Notícias na manhã desta terça-feira, dia 30 de setembro de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, para você que está em casa, para você que está no trabalho. E vamos agora para a nossa entrevista do dia de hoje, trazendo informações importantíssimas, inclusive para você. Entrevista do dia no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu estou tendo o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso estúdio a advogada doutora Raquel Magrini. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Carlos, é uma alegria estar aqui conversando com você novamente, que já me recebeu aqui inúmeras vezes para bater papo, para levar notícia. Mas queria agradecer também hoje, especialmente ao Feitosa, ao Henrique, a Elisete, que toda vez nos recebem com o maior carinho aqui no grupo. Então, muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, doutora Raquel. Vamos então começar o nosso bate-papo falando de uma informação muito importante para todos os advogados aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Afinal, no próximo dia 2, no dia 2 de outubro, às 9 horas da manhã, no Bioparque Pantanal, a doutora Raquel ela vai ser empossada como a nova presidente da Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul. Doutora Raquel, que responsabilidade e que momento importante para a senhora estar assumindo essa associação. Tem uma tradição tão grande na advocacia sul-mato-grossense, não é? É verdade, Carlos. É uma alegria, mas como você disse, é um desafio e uma grande responsabilidade. O ex-presidente, que agora está passando a posse para mim, é um grande amigo, o André Xavier, que efetivou inúmeras parcerias, convênios, associou os colegas. Agora o desafio é dar continuidade ao trabalho dele. A gente quer internalizar a associação, levar para o interior do estado, conversar com os colegas do interior. Então, realmente é um desafio muito grande. Doutora Raquel, explica um pouco para a gente. A associação, ela existe, né, desde 1966, várias gestões já se passaram, vários momentos, né? Essa associação, ela acabou pegando várias fases, né, da advocacia sul-mato-grossense. Explica um pouquinho pra gente como que a senhora, nessa sua gestão, pretende continuar mantendo o legado, mas de certa forma também atualizando, renovando e trazendo coisas boas, né, para a profissão, para a categoria aqui do nosso estado. Carlos, a associação tem, pela sua história, o envolvimento com a comunidade jurídica sul-mato-grossense. E é isso que a gente quer, manter e fomentar. Voltar aqueles grupos de conversa, aquelas rodas onde os advogados sentam, conversam, trocam ideia, dão sugestões e efetivam os seus projetos. A associação, diferente, por exemplo, da OAB, onde é obrigatória a sua inscrição, a associação para que a gente possa advogar, não, ela é voluntária. Então, a comunidade jurídica se reúne para conversar temas que são de relevância para a sociedade, para a própria advocacia, voluntariamente ali e para expandir essas ideias. Então, eu tenho certeza que essa coisa nostálgica da associação, de sentar, de tomar café os advogados, todos juntos para debater, vai trazer muito projeto interessante para a advocacia sul-mato-grossense. E hoje, olhando esse atual cenário, como que a senhora analisa o cenário da advocacia sul-mato-grossense, doutora Raquel? Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos vários desafios que temos que enfrentar. A questão da tecnologia pega muito para o advogado no dia a dia. Então, interiorizar essas questões tecnológicas, discutir com os advogados como eles estão sentindo isso no interior, foi uma das coisas que eu ouvi muito quando eu mandava o convite para a posse na terça-feira. Raquel, a gente precisa da tecnologia aqui no interior também, como a gente faz para lidar com isso? Então, eu já vi que é um dos temas que a gente vai ter que levar para o interior. E até a importância de eu estar conversando isso aqui com você, né? Porque eu sei que o nosso interior aí está todo nos ouvindo. Então, o advogado que está nos ouvindo agora, a Associação dos Advogados do Mato Grosso do Sul, quer muito conversar com você, saber a dificuldade do interior, saber se é só essa questão tecnológica, mas esse distanciamento que tem acontecido em outros lugares, quais são os pontos para que a gente possa discutir, fomentar o debate, colocar projeto aí para que possa acontecer rapidamente. Então, é uma excelente oportunidade para isso. Inclusive, doutora Raquel, quando a gente fala, né, da advocacia sul-mato-grossense, a gente vê, de fato, que
muitas coisas evoluíram, muitas coisas melhoraram para os profissionais do país como um todo também, mas a gente nota, por exemplo, em alguns momentos, o quanto que aquele jovem advogado que acabou de sair da universidade vem enfrentando aí alguns percalços. E um outro ponto também, doutora Raquel, em relação àquele advogado que está na terceira idade. Como que a senhora hoje, que vai ser empossada agora no dia 2, pretende dar uma atenção, um olhar específico, um olhar sensível para esses dois públicos? Aquele que acabou de sair da universidade, passou na prova da ordem, e para aquele também que está aí na terceira idade. Eu acho fundamental conectar esses advogados mais experientes com a jovem advocacia. Afinal de contas, eles têm muito a contribuir, têm muito a ensinar daquela advocacia que olha o direito, mas tem a sensibilidade de entender o problema, que são coisas totalmente diferentes. Já a jovem advocacia, além de se inspirar nessa advocacia mais experiente, pode contribuir com a questão tecnológica. Eu vejo e tenho caminhado aí, conversando com os advogados pelo Estado já há bastante tempo, eu vejo que a jovem advocacia mudou. Hoje a gente tem uma maneira de se comunicar diferente, de conversar com os clientes diferente, mas que a gente precisa também entender de onde veio aquele direito, aqueles advogados antigos que sentavam, conversavam, trocavam ideia, trocavam teses, saía do óbvio. Então eu acredito que juntar os advogados experientes com a jovem advocacia, todo mundo sai ganhando. Sem dúvidas, né? Esse é o Giro Estadual de Notícias, na manhã desta terça-feira, dia 30 de setembro de 2025. Eu estou conversando com a advogada, a doutora Raquel Magrini, ela que em breve, na próxima quinta-feira, inclusive no dia 2 de outubro, vai assumir a presidência da Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul. Agora, doutora Raquel, fala um pouquinho para a gente da equipe. Como que está sendo aí essas tratativas dessa nova equipe, dessa nova gestão da associação? A associação ela é formada por uma diretoria e por um conselho. Nós conversamos muito antes de fechar quem seria a nova gestão, a nova administração. Então, na nossa diretoria, nós temos o colega Abadil Bairde, o Ademar, Amâncio, nós temos a secretaria o André Godoy, o Murilo Marques, a Lorena, a Larissa Canteiro, enfim. Essa diretoria e o conselho, todos estão preparados porque sabem que precisam desenvolver o papel na advocacia sul-mato-grossense. Então, quando a gente foi formar, todo mundo falou, me coloca no projeto, acredito nele, quero trabalhar com vocês. E aí os conselheiros que a gente foi convidando para participar, porque a gente teve o desafio de a nova gestão, a chapa, só poderia ser formada com advogados associados. A gente não podia falar, não, eu vou chamar aqui alguns colegas e desses colegas a gente vai formar. Não podia, porque a gente tem um estatuto e a gente respeita esse estatuto. E nele, então, só os advogados que fazem parte da associação compõem. Eu vou pedir licença para eu ler para você os nomes, pode ser? Por favor, melhor ainda. Porque daí eu já coloco, para que eu não esqueça nenhum dos colegas. Eu já te falei a diretoria. Vou falar agora para você, então, aqui, o nosso conselho. Ficou, então, o Rodrigo Tesser Pontes, o Tiago Bana Franco, Coraldino Sanches Filho, a Dirce Nascimento, a Silmara Félix, o Leopoldo Lopes, o Cauê Siqueira e a Mary Fontes. E no conselho de administração, o Matheus Cami Duarte Faquim, a Kênia Fontoura, o Marcelo Augusto Muniz. Então, essa é a nossa chapa, agora nova gestão a partir de quinta-feira. Perfeito, doutora Raquel, me explica uma coisa. A gente sabe que temos aí a OAB, a Ordem. Como que hoje a associação vai trabalhar? A associação é uma instituição independente, né? Como que hoje vocês vão trabalhar em prol dos advogados? A OAB e a Associação dos Advogados do Mato Grosso do Sul são distintas. E o trabalho é independente, assim como nós temos várias outras associações aqui no Mato Grosso do Sul. Nós temos a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, dos advogados trabalhistas, dos advogados criminalistas, enfim. A Associação dos Advogados do Mato Grosso do Sul, ela envolve, então, os advogados do Mato Grosso do Sul, mas as pautas não estão ligadas com a pauta da UAB. Como eu te disse, eu quero aproximar do advogado para saber a necessidade dele. Então, a OAB tem o trabalho dela, assim como as questões sociais dela, e a associação tem a nossa, que é independente dos projetos desenvolvidos pela OAB.
Inclusive, doutora Raquel, é importante também falar sobre essa boa relação, né, que hoje a associação tem com outras instituições, com instituições do Judiciário, com o Ministério Público também, e essas boas relações é fundamental, né, para que tenha bons resultados. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu visitei nos últimos dias todas essas instituições que você mencionou, convidei pessoalmente os colegas, mandei o nosso convite para que a gente possa estreitar as relações com essas instituições e poder, nesse canal de comunicação, desenvolver o projeto, porque a comunidade jurídica, ela envolve todo o sistema judicial. Não só os advogados, nem só promotores, não, mas a comunidade como um todo. Então, eu tenho certeza que com esse diálogo aberto, com esse estreitamento com as instituições, a associação vai conseguir participar efetivamente das pautas relevantes aqui do nosso estado. Agora, quando a gente fala de trabalho, doutora Raquel, qual que é o principal, acho que legado, né, que a senhora pretende deixar nessa gestão da senhora? Comunicação. Eu acredito que nós hoje, no modo geral, advogados, não, a comunidade jurídica, mas o cidadão tem sofrido com a falta de comunicação. Entre pessoas, entre instituições, entre comunidades. Eu acredito que quando a gente tem uma comunicação respeitosa, efetiva, todo mundo sai ganhando. E hoje, um dos maiores problemas que a gente não enfrenta só aqui no Mato Grosso do Sul, mas do Brasil inteiro, essa quebra dessa comunicação. Um fala de um jeito, o outro recebe a comunicação, todo mundo quer ficar em pé de guerra e com isso toda a sociedade sai perdendo. Então a comunicação efetiva eu acredito que é um caminho de muito sucesso para todo mundo. E é impressionante, né, doutora Raquel, o quanto que hoje nós vivemos, de fato, uma polarização, né, quando a gente fala da política brasileira. E é impressionante o quanto que isso acabou atingindo várias esferas da sociedade, não é mesmo? Inclusive sim, isso, né? Sim. E lá atrás era o advogado, todo mundo parava para ouvir o que o advogado está falando. Qual que é a referência que a gente tem agora? Por isso que eu acredito que a comunicação é o segredo para que a gente possa passar essa fase tão difícil que tem acontecido ultimamente. Então, doutora Raquel, vamos então fazer o convite para todos os advogados do interior de Mato Grosso do Sul que estão nos ouvindo hoje, terça-feira. É bom a gente reforçar, a gente já trouxe a doutora Raquel aqui hoje para dar tempo para você, advogado aí do interior do estado, se programar e vir aqui para Campo Grande na próxima quinta-feira, dia 2 de outubro, às 9 horas da manhã, no Bioparque Pantanal, para acompanhar a solenidade de posse da doutora Raquel Magrini como a próxima presidente da Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul. Doutora Raquel, a palavra é toda sua. Colegas advogados aí do interior e aqui da capital que estão ouvindo um pouquinho do nosso bate-papo, fica o convite. Eu espero você na quinta-feira, lá do Bioparque, para o início dessa gestão, para que a gente possa conversar, evoluir, interiorizar a associação, que eu tenho certeza que quando a gente se aproximar do interior, será um sucesso completo para todo mundo. A gente vai conseguir levar tanto as pautas da advocacia como as pautas do dia a dia, para que a gente evolua, amadureça e efetive os nossos projetos. Então eu espero vocês no dia 2 de outubro, às 9 horas, lá no Bioparque. Muito bem, muito obrigado, parabéns e sucesso nessa próxima trajetória, doutora Raquel. Carlos, eu só tenho a agradecer a você, como eu disse no começo, ao Feitosa, ao Henrico, a Elisete, toda a receptividade de sempre, e para você, os ouvintes que estão aí acompanhando a nossa entrevista. Muito obrigada e uma ótima terça-feira para vocês. Nós que agradecemos. É o Giro Estadual de Notícias do Grupo Feitosa de Comunicação. Se você presenciou um fato importante que merece ser divulgado, envie uma mensagem de texto ou de voz, foto ou filmagem para o nosso WhatsApp. 99974-5440.